Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Neste último bloco, professor, lamentavelmente, as dúvidas que normalmente tomam conta de pais, mães, quando as crianças precisam ser informadas sobre sexo ou sexualidade. E eu iniciaria logo de cara perguntando para o senhor, então, aquela lá da primeira, qual a diferença entre sexualidade e a sensualidade? Veja, nós havíamos comentado que a sexualidade, ela não se limita única e exclusivamente ao aspecto anatômico genital, mas ela diz respeito a todo comportamento que implica no ser humano. Isso é fácil quando a gente vai nas escolas e a gente percebe que conforme as crianças elas vão crescendo, no início, nos primeiros anos, brincam todas juntas. Depois, conforme elas vão crescendo na infância, elas vão se separando um pouquinho mais no grupo dos meninos, no grupo das meninas. E para quê? Para que elas possam se identificar com o seu sexo, com a sua sexualidade. E na adolescência, elas voltam o quê? Elas voltam a comungar o mesmo espaço e começam realmente a conviver. A sensualidade. A sensualidade é uma manifestação da sexualidade quando há o interesse pela aproximação do outro na minha direção. Okay. Então, a sensualidade já é uma manifestação desta sexualidade para que eu demonstre que eu tenho uma afinidade maior com aquele a quem eu estou me dirigindo. E aí nós temos, sabe, Cláudio, que colocar de uma maneira muito respeitosa o seguinte: a sensualidade é algo que diz respeito à intimidade, que diz respeito até ao próprio pudor. Porque o que ocorre? Por que quando um garoto entra numa festa e tem 50 meninas, todas muito bonitas, muito atraentes, isso, aquilo, ele tem uma que lhe toca os olhos de um modo diferente e vice-versa. A menina entra e tem um rapaz que lhe toca os olhos de uma maneira diferente. E às vezes dali nasce um relacionamento. E dali nasce um relacionamento. E quando esses dois se entreolham e vem aquela diferença que nós não sabemos direito até hoje, qual que é a razão, começa a existir um comportamento de intimidade diferente. Mas aí se desperta uma sensualidade que eu diria, não uma sensualidade que destrua a manifestação sexual, mas que, pelo contrário, uma sensualidade que ajude nesta aproximação carinhosa entre ele e ela. O que ocorreu, no meu modo de ver, é que a sociedade passou a utilizar a sensualidade como um veículo comercial do sexo. E daí então nós começamos a fazer com que houvesse uma atração indefinida. Entendi. Vamos falar português claro, Cláudio, se você me permite, aqui no seu programa. Quando nós falamos da pornografia, o que se fez com a pornografia? Um abuso da sensualidade indefinido, onde tudo se torna atrativo única e simplesmente pelo aspecto físico e com interesses comerciais. Eu não vejo a pessoa, eu não estou vendo o ser humano, eu estou vendo simplesmente uma fotografia que me atrai. E o ser humano não se apaixona por uma fotografia. O ser humano, ele se apaixona e dedica amor a uma pessoa. Ô professor, quando é que os pais devem iniciar conversas sobre sexo com seus filhos? Desde muito cedo. Eu vou dizer uma coisa para você, os pais, eles sempre devem se antecipar um pouquinho, às vezes, a curiosidade dos filhos, mas não ficar oferecendo muito mais do que os filhos pedem. Professor, eu quero aproveitar esse momento ímpar. Os pais que tomam banho junto com seus filhos, está
correto esse comportamento? Olha, esse comportamento não é um comportamento, ainda que algumas correntes possam recomendar, eu particularmente não acho recomendável. Existe uma coisa que é o pudor. É evidente que crianças muito pequenas, que ainda sequer conseguem tomar o seu banho sozinho, é natural que os pais colaborem e ajudem. Mas veja, muito precocemente, as crianças elas vão conseguindo ter esta autonomia do banho e não há necessidade dela tomar o banho junto com a mãe, junto com o pai. Por quê? Porque há necessidade de se preservar algo que se chama pudor. Eu não estou falando de um pudor de 5 séculos atrás. Eu estou falando do pudor da intimidade que preserva a pessoa. O senhor estaria dizendo que o pai pode dar banho no filho e a mãe o banho na filha? Isso acontece e até uma determinada idade isso é perfeitamente natural. Perfeitamente natural, porque uma criança com 1, 2, 3 anos não vai tomar banho sozinho. Isso. Tá certo? Mas quando se colocam crianças já maiores, crianças com 7, 8 anos, muitas vezes, em que a menina vai tomar banho com o pai ou a mãe vai tomar banho com o filho que já está com 7, 8 anos. O senhor acaba de nos afirmar que deve iniciar logo cedo esses assuntos. Mas de repente o pai não iniciou, a mãe não iniciou e é surpreendido com uma pergunta. Como é que o pai deve se comportar naquele momento, os pais? Primeira coisa fundamental, nunca se assustar com uma pergunta inoportuna. E mais do que isso, nunca brigar com o filho. Nunca nós devemos nos assustar com a pergunta que vem do filho. E o pai ou a mãe é o mais indicado para iniciar o assunto com os filhos? Há de se ter um comum acordo entre o marido e a mulher, entre o pai e a mãe, para ver muitas vezes quem pode conversar melhor. Habitualmente, o pai leva esse assunto com os filhos, homens, e a mãe com as meninas. Isso é o habitual. Mas eu vou dizer uma coisa extremamente importante, que não haja omissão. Se a filha vai conversar com o seu pai sobre questões de sexualidade, ele deve sim conversar sobre isso e não simplesmente ficar fazendo um encaminhamento. Não, isso aí você conversa com a sua mãe porque eu não falo. Ou se o menino vai perguntar alguma coisa para a mãe, não, isso você fala com seu pai porque eu não falo. Não, porque isso parece que se tornou um terreno proibido e não deve ser terreno proibido. Tem que ser tratado com naturalidade. Professor, fala de sexualidade para quem já passou dos 60 anos. É fácil? Olha, cada vez mais as pessoas idosas estão procurando viver a sua sexualidade e viver, inclusive, o relacionamento do ato sexual. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a sexualidade, quando se convive neste clima de amor, ela é saudável. Quando eu digo saudável, ela realmente traz uma satisfação de ânimo à pessoa, ela faz com que a pessoa se sinta rejuvenescida e é evidente, guardado as devidas proporções e limites da idade, a sexualidade na terceira idade, cada vez mais ela é estimulada no intuito do indivíduo se sentir realmente vivo. E os medicamentos estão aí, né? Os medicamentos não pode se negar estão essa realidade que vivemos hoje, né, professor? Agora, eu digo uma coisa, os medicamentos estão aí, mas associado aos medicamentos, que haja sempre uma participação do diálogo, que haja sempre a participação afetiva, porque, infelizmente, às vezes as pessoas com mais idade estão utilizando-se dos medicamentos, mas estão esquecendo, e aí eu tenho que falar que para a mulher isso é fundamental, estão esquecendo que o fundamental é realmente a parte afetiva. Professor, nosso programa, realmente o tempo está estourado, mas eu não poderia deixar de perguntar ao senhor. O senhor tem uma obra, Aprendendo a Ser Pai, está na terceira edição pela editora Paulina. O que o
O que o senhor quis dizer com essa obra e qual foi a sua pretensão? Este livro, Cláudio, que inclusive eu gostaria de deixar aqui com você, quando eu fui às Paulinas e coloquei o título Aprendendo, até falar, mas por que aprendendo e não aprenda? Eu falei, irmã, é porque nós nunca saberemos tudo. Nós sempre estamos aprendendo. E por isso que eu coloquei o título Aprendendo. A ser pai. E esta obra, em 10 lições, foi uma maneira didática de nós colocarmos 10 etapas da vida, desde a concepção até a juventude, aonde nós vamos vivenciando o relacionamento, principalmente da figura paterna com os seus filhos, mas já digo, não é contraindicado às mães, que as mães possam ler também, mas é que nós percebemos que existe uma literatura farta para as mães e os pais estavam um pouco esquecidos, então por isso que nós aí valorizamos a figura paterna. Agradeço o senhor. Professor, lamentavelmente temos que encerrar o programa, registrar aqui a pessoa agradabilíssima que o senhor é, deixou todos os seus afazeres para que nós pudéssemos produzir esse programa e que, com toda a convicção, Mato Grosso ficará muito feliz quando esse programa realmente estiver indo ao ar. Eu não poderia, de hipótese também nenhuma, deixar à disposição do senhor para as considerações finais. Eu agradeço, Cláudio, realmente essa oportunidade e fico lisonjeado com o convite, com certeza. Com esta data, nós vamos dar um jeito de ir a Mato Grosso, né? Esse estado que, como você falou, tem apresentado um crescimento pujante dentro do Brasil, mas ao lado desse crescimento econômico, nós temos que pensar também no crescimento dos valores das pessoas responsáveis por esse crescimento. Eu quero agradecer ao senhor, dizer a todos os nossos telespectadores, muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Professor, que Deus ilumine o senhor.